Olha, o presidente Lula assumiu dois grandes compromissos com a população gaúcha, né? A primeira delas, todas as famílias que tiveram a sua casa atingida, que tiveram a sua casa alagada, que tiveram que perder a casa por conta de deslizamento, vão receber esse auxílio de R$ 5.100, o auxílio reconstrução, que o presidente Lula entende que é uma forma de ajudar as pessoas a recomeçarem. É um kit. Vai lá comprar uma geladeira, comprar um fogão, né, comprar um colchão, comprar um sofá, enfim, cada pessoa, cada família, né, vai ter a oportunidade, com esse auxílio, de ter um apoio do governo federal. Tem outros apoios que ela está recebendo, tem outras formas, mas esse apoio Lula quer que seja garantido a todas essas famílias. Em segundo lugar, a decisão mais ousada, corajosa do presidente Lula é garantir que todas as famílias que se enquadram naquilo que a gente chama da faixa 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida. Portanto, são famílias que têm salário de até R$ 4.400. Isso representa 93% da população brasileira. Estas famílias terão uma casa custeada pelo governo federal. Nós vamos pagar 100% dessa casa. Não é um financiamento. Nós vamos dar uma casa. Nós queremos resolver de forma definitiva a situação dessas famílias que residem em áreas vulneráveis, em área de alagamento. E cada cidade tem uma relação diferente, né? Porque nós não temos um único modelo. Nós vamos usar a compra assistida, vamos comprar imóveis nas cidades, nós vamos bloquear, já determinamos um bloqueio de todos os imóveis que estão para ir a leilão na Caixa Federal e Banco do Brasil, e vamos adquirir para esse banco de imóveis. Nós vamos dialogar com todas as construtoras que, porventura, tenham imóveis que estão sendo construídos e que se enquadram nessas faixas, e vamos adquirir esses imóveis. Vamos conversar com as prefeituras, na medida que elas disponibilizarem terrenos, para que a gente possa construir casas. A nossa disposição é construir, né, junto com o município, a partir de um cadastro que mostre todas as casas que precisam ser reconstruídas, e nós vamos criar as condições, nós vamos garantir o recurso para que essas casas possam ser adquiridas. As prefeituras têm que passar a lista de nomes. O cadastro é feito pelos municípios. Esse cadastro ele precisa ser validado pela Defesa Civil. Evidentemente que tem toda uma fiscalização em torno disso, mas havendo a comprovação de que são residências que foram atingidas, que foram perdidas, que estão condenadas, ou que estão em área, né, que nós sabemos que amanhã ou depois vão de novo sofrer uma situação como essa, nós vamos garantir a aquisição dessas moradias. Além disso, o presidente Lula já determinou a contratação de um estudo para que nós possamos pensar nos investimentos necessários para uma solução definitiva. Estudos importantes já foram feitos em 2012, em 2017. Infelizmente, né, com a extinção do Ministério das Cidades em 2017, todos esses financiamentos pararam. Aquilo que as pessoas achavam que era caro, hoje elas perceberam que, na realidade, era um investimento necessário, que boa parte disso que a gente está vivendo poderia ter sido evitado. Então a natureza está cobrando um preço muito caro pela irresponsabilidade da falta de investimento em prevenção, em proteção de encostas. É claro que a gente tem que ter muita seriedade para tratar esse assunto. Esses rios hoje, boa parte deles estão totalmente assoreados, né? Rios que já foram rios navegáveis antigamente, que hoje precisam, né, passar por um processo de revitalização. Tem áreas que jamais poderiam ter sido utilizadas para serem áreas onde as pessoas residem e que foram utilizadas, que as pessoas sabem que ali são várzeas de rio, são áreas que pertencem ao rio. Muitas vezes a população de menor poder aquisitivo acabava sendo levada a morar nessas áreas de risco. E tudo isso também ajudou a criar as condições dessa, né, tragédia, desse desastre que o Rio Grande do Sul está vivendo. De forma preventiva, tirar as pessoas desses locais. Aqui em Montenegro poderia ser assinalados locais de retirada de moradores? A prefeitura vai ter que fazer esse estudo junto com a Defesa Civil para que a gente possa identificar nessas áreas que foram atingidas se elas são áreas que podem ser protegidas. Se nós podemos, por exemplo, a partir de intervenções que sejam feitas no rio, a partir de investimentos que precisam ser feitos,
é possível criar um sistema de proteção para essas áreas, essa é uma realidade. Agora, na medida que nós chegarmos à conclusão que tem áreas que são áreas de alagamento, áreas que são inadequadas, impróprias, é evidente que nós não podemos construir. Vamos construir um posto de saúde, vamos construir uma escola, vamos construir com recurso público casa em locais que nós sabemos que são inadequados? De forma nenhuma, né? Então, uma das exigências para qualquer projeto é que as áreas que sejam oferecidas sejam áreas, né, comprovadamente protegidas da possibilidade de alagamento. O senhor esteve em novembro aqui, depois daquela grande enchente, já se falava nessa questão dos estudos, atualização dos estudos de 10 anos atrás, a questão de possibilidade de dique, canal extravasor. Foi feito alguma coisa em termos de levantamento? Inclusive, Montenegro tem uma reunião que vai discutir sobre isso na Câmara de Vereadores hoje, da possibilidade de ter propostas para minimizar o impacto das cheias. Olha, nós temos estudos atualizados, né? Eu, inclusive, estou acompanhando todo esse debate. Hoje eu estou convencido de que, historicamente, foi uma irresponsabilidade cometida no início dos anos 90. Havia um sistema de gerenciamento da proteção das bacias da região metropolitana, de casas de bomba, que envolvia todas essas bacias. E tudo isso, na época, era gerido pelo antigo DNOS, Departamento Nacional de Obras de Saneamento. O DNOS foi extinto no governo Collor. E num determinado momento ele anoiteceu e não amanheceu. Cada cidade ficou com um pedaço. O DNOS foi extinto no governo Collor. E num determinado momento ele anoiteceu e não amanheceu. Cada cidade ficou com um pedaço desse sistema. Cada cidade ficou responsável por um sistema que não é um sistema municipal, isso é um sistema integrado. E precisa ser pensado como um sistema integrado, né? O governo federal, ele age de forma subsidiária nesse processo. Na realidade, nós temos aqui responsabilidades que são da Metroplan, que são do governo do Estado, que são dos municípios. Mas, diante do momento que nós estamos vivendo, o presidente Lula tomou uma decisão e vai contratar um investimento pelo governo federal. Nós vamos contratar uma atualização desses estudos. Nós já temos um estudo que foi feito em 2012, que foi atualizado em 2017, que já está sendo atualizado. Esse estudo vai servir como base da contratação de um estudo definitivo, porque o presidente Lula quer apontar soluções que impeçam que esse tipo de situação se repita de forma corriqueira. Nós estamos vivendo hoje uma nova realidade. Aqueles que negavam, né, as consequências da forma de ocupação inadequada da relação que nós estabelecemos com o meio ambiente, com o negacionismo ambiental, hoje nós estamos aí, né, pagando esse custo. Então, diante da gravidade do que aconteceu, independente de iniciativas que venham ser adotadas pelo governo do Estado e pelas prefeituras municipais, nós vamos contratar um estudo atualizado, definitivo, que envolve Bacia do Rio das Antas, Taquari, Caí, Jacuí, Sinos, todos esses rios que desaguam no Guaíba. Vamos fazer um estudo sobre a vazão da Lagoa dos Patos e vamos fazer um estudo também sobre a vazão da água da Lagoa dos Patos e da forma que ela chega no mar. Esse mesmo assoreamento que a gente enxerga hoje nos rios, ele também acabou acontecendo na Lagoa. Então nós precisamos pensar esse sistema enquanto uma totalidade. E eu tenho condições, né, de garantir para vocês que o governo federal vai contratar esse estudo. Nós já estamos trabalhando as bases dessa contratação. Vamos utilizar as universidades gaúchas, a inteligência gaúcha, mas vamos buscar também, né, o conhecimento onde ele está. Esse sistema de proteção da região metropolitana, na época, foi feito com uma participação muito importante do governo alemão, né? Você sabe que a Alemanha, Holanda, os Países Baixos convivem com realidade de cidades, né, que estão abaixo do nível do mar há séculos. O aeroporto da Holanda, o principal aeroporto da Holanda, está a 11 metros abaixo do nível do mar, né? E, evidentemente, que a engenharia, que a tecnologia oferece um conjunto de possibilidades que nós precisamos buscar.